Capítulo 50, os versos 15 ao verso 21. Gênesis 50, os versos 15 ao 21. Os momentos finais da história do início. O livro de Gênesis narra o começo das gerações, o início da história do povo de Deus, culmina com a narrativa linda da história de José e vai encerrar, mais especificamente, nos últimos versículos, falando da morte de José e do apelo para que seus irmãos, no momento em que Deus mostrasse bondade para com o seu povo e os tirasse do Egito, que ao voltarem para Canaã, eles voltassem e levassem consigo os seus ossos. José morreu e foi sepultado num sarcófago, conforme a cultura dos egípcios. E isto mais adiante lemos no livro de Êxodo, em que isso se cumpriu, quando Deus libertou milagrosamente o povo do cativeiro egípcio. O povo levou consigo os ossos de José, conforme foi o seu pedido. Antes, porém, deste pedido, há um momento, uma descrição, uma narrativa linda em que José encerra o seu ciclo com seus irmãos, conclui uma história de luta, de conflito, de amargura, de ofensa e também de perdão. A história de José é bem conhecida de muitos. Aquele jovem sonhador, mas não um sonhador utópico, apenas um jovem visionário, visionário no sentido que recebia de Deus a visão e buscava colocar em prática aquilo que ele recebia do Senhor. Não era um jovem que locubrava sonhos impossíveis, mas era um jovem que recebia da parte de Deus a revelação clara e objetiva daquilo que Deus estava por realizar na sua vida. Por causa disso, seus irmãos o odiavam, seu pai não o compreendia. José foi vendido como escravo a viajantes no deserto, foi levado para o Egito, ali começou a trabalhar na casa de um grande general, assediado por sua mulher, preso injustamente, acusado de algo que não cometeu, preso injustamente, esquecido na prisão, mas ali, esquecido pelos homens, lembrado por Deus. E assumiu depois a segunda posição, mais importante em todo o Império Egípcio, sendo o segundo homem, acima dele apenas o faraó. E Deus o levantou no meio daquele momento em que o mundo vivia uma grande fome, para que ele, pela sua sabedoria e na instrumentalidade de Deus, acumulasse alimento suficiente para suprir o mundo todo, principalmente o povo de Deus. Seu pai e sua descendência, Jacó e seus 11 irmãos. Numa das narrativas mais lindas do reencontro de José com os seus próprios irmãos que o venderam, ele os reconhece, finge-se não os reconhecer, vai para uma câmara ao lado, chora alto, e os irmãos, ouvindo aquilo, não sabiam o que estava acontecendo, porque não o reconheciam, até que finalmente José revela-se para eles, e no encontro magnífico, uma manifestação profunda de arrependimento e de perdão, José se reconcilia com seus irmãos ofensores, acerta o reencontro com seu pai, saudoso seu pai Jacó, manda trazer sua família de Canaã, faminta Canaã, para o Egito para serem alimentados, supridos e a vida recomeçar. Passa-se um tempo, seu pai Jacó morre, e é quando então entra estes textos que leremos aqui, os versículos que leremos, porque o pai, como o sustentáculo do equilíbrio daquela família, como um marco desta reconciliação, não existe mais. E agora os seus irmãos, com medo de que a vingança acontecesse, com medo de que José finalmente fizesse a revanche contra eles, vão até José e têm uma grata surpresa. Vamos ver o texto em Gênesis 50, a partir do versículo 15, que diz assim: Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: Teu pai, antes de morrer, nos ordenou:
assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou enquanto lhes falavam. Depois disso, seus irmãos também prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. José lhes respondeu: não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora, não temais, sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim eles os consolou e lhes falou ao coração. Queridos, a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é, à luz dos ensinamentos que José pode nos dar: quem está no controle da sua vida? Boa parte das nossas frustrações e também tristezas, quando enfrentamos os embates da vida, boa parte disso tudo que vivemos como seres humanos, nos nossos dilemas, nas fraquezas, nas nossas inquietações, preocupações, boa parte das nossas frustrações é resultado de todas as vezes em que nós tentamos insistentemente assumir o lugar de Deus em nossa caminhada. A declaração de José, neste contexto aqui, a chave para compreender a sua atitude, mas principalmente a sua reação diante das circunstâncias, é a declaração que ele faz no versículo 19. Ele tem diante dele irmãos acuados, sentindo-se culpados, amedrontados e humilhados, porque a declaração deles é: nós seremos teus escravos. Aqueles irmãos que há muitos anos o haviam vendido, aqueles irmãos que mentiram para o seu pai acerca do destino que seu irmão José havia levado, porque levaram a sua túnica suja de um sangue que arrumaram em um animal morto no deserto e disseram para o seu pai Jacó: seu filho amado José está morto. Mentirosos, maldosos, e agora estavam diante de José ali humilhados, quebrantados e ao mesmo tempo amedrontados, assustados e ainda com um caráter duvidoso, eu arriscaria dizer, porque eles mentiram mais uma vez. Porque eles disseram para José que o pai mandou dizer uma coisa que não está registrado que ele disse. Então parece que alguma coisa da índole deles ainda não estava perfeitamente restaurada. Parece que tem gente que não aprende nunca, não é? E agora José estava com a faca e o queijo na mão, como nós diríamos hoje. Ele tinha diante dele 11 irmãos que se mostraram não só arrependidos, mas estavam humilhados e por causa do medo, acuados e dispostos a qualquer coisa para garantir a sua vida. E a declaração de José no versículo 19 é a chave para nós compreendermos quem é José. Quando ele diz: por acaso eu estou no lugar de Deus? No momento em que José poderia usurpar-se da sua posição, no momento em que José podia tirar proveito de todos os seus direitos ali no reino do Egito, no momento em que José tinha diante dele 11 irmãos que um dia lhes havia feito muito mal e agora estavam ali totalmente vulneráveis, José mantém a mesma atitude: eu não estou no controle. O que José me ensina, e que creio possa ajudar você também, é que ao longo de toda a sua longa história, o livro de Gênesis dedica muitos capítulos para falar da vida deste jovem que se tornou um grande homem, e em momento algum houve uma alternância no seu humor, no seu ânimo, no seu caráter, na sua postura, nas suas ações e reações. É porque podemos ver que do início ao fim, José sabia muito bem
quem estava no controle. E o que muitas vezes nos frustra, o que muitas vezes nos leva ao fracasso, o que muitas vezes nos faz não compreender as circunstâncias, e o que muitas vezes nos entristece quando temos de enfrentar as lides da vida, e muitas vezes as más notícias, as frustrações dos nossos planos, as expectativas não atendidas, é porque nós insistimos em tomar o lugar de Deus na nossa vida. E José me ensina que, seja qual for a circunstância, Deus não deixou o seu trono de soberania sobre todas as coisas. E Ele está no controle. Talvez lá no buraco, lá no deserto, a ponto e na iminência de ser vendido como escravo, um próprio irmão vendido como escravo, para beduínos, andantes, comerciantes no deserto, José lá de baixo, triste, acuado, mas confiante, Deus está no controle. Depois, dali direto para a casa do general Potifar, e ali também, sem se orgulhar, sem tomar para si um conceito de prosperidade, de sucesso imediato, nem usar do marketing pessoal, ele se mantém humilde, temeroso, e ele diz diante da tentação: quem sou eu para negar a confiança e desonrar o Deus a quem eu sirvo, e muito menos trair a confiança do meu patrão, o general? Mesmo quando estava no auge, ele sabia quem estava no controle da sua vida e que não lhe permitiu falhar, não lhe permitiu cair. Preço que foi pago? Alto. Preso justamente. A mulher de Potifar acusou-o de um assédio que não cometeu. Resultado? Prisão. E lá na prisão, mais uma vez agora ele vai, visita o fundo do poço, e ele pensa no seu coração: Deus está no controle. Depois, saindo da prisão, o seu dom, o seu talento, a sua visão é reconhecida por Faraó e diz: eu quero esse jovem do meu lado, ele será o meu homem de confiança. E agora José tinha todos os motivos para esquecer-se de tudo, de todos, e tornar-se a pessoa mais arrogante, mais orgulhosa, mais autossuficiente. Mas ele chora o choro da saudade, ele chora o choro do quebrantamento, ele chora o choro do reencontro, ele chora o choro da alegria de ver os seus amados de volta, e eles estão vivos, não morreram, porque Deus está no controle. E agora seu pai é morto, e os seus irmãos vêm a ele, acuados e humilhados, e ele diz: eu nunca fui, não sou e não serei Deus. Ele é quem está no controle. Quando Deus está no controle, e é o que José nos ensina, e a primeira lição prática que podemos tirar é que quando Deus está no controle, Ele sempre age soberanamente, de tal maneira que tudo é para a sua glória e para o nosso bem. José logo cedo aceitou com resignação, com resiliência, os golpes que a vida lhe deu. Como eu acabei de mostrar, um gráfico representaria muito bem a vida de José como altos e baixos. O filho querido, o filho preferido, o sonhador, o visionário, aquele que tinha planos, aquele que tinha temor ao Senhor, aquele que acreditava que o seu futuro valeria a pena, agora visita o fundo de um poço, um buraco no meio do deserto. Dali para a casa general, um cargo de confiança. Diz o texto que Potifar não se preocupava com nada a não ser com comer, e o resto tudo era José que cuidava. Dali para a prisão, da prisão para o trono, o segundo lugar mais importante no Egito. Por pouco, talvez José não se tornaria o faraó, um estrangeiro faraó do Egito. E agora diante dele os seus irmãos, e ele diz: tudo o que Deus fez redundou em bênçãos e em livramento. Compreender que ao longo de toda a nossa história, estamos sempre sujeitos e submissos às providências de Deus, ao seu cuidado amoroso, faz com que a gente mantenha viva a esperança em meio a qualquer situação.
Deus está no controle. Mas quando nós tomamos para nós mesmos o controle, o desespero toma conta, a nossa razão não alcança a solução e a saída, as possibilidades são ínfimas, a nossa esperança se vai, e então é quando nós precisamos nos lembrar: quem está no controle e permanecerá até o fim? Aquele que sempre opera soberanamente para que a sua glória e o bem se manifestem. Versículo 20, José diz para os seus irmãos: Deus fez tudo o que vocês fizeram de mal. José não era criança, não era menino, não era o bobinho, como a gente costuma dizer. Ele começa o versículo dizendo assim: eu sei que vocês fizeram coisas ruins. Aliás, vocês fizeram coisas muito ruins. Ele fala assim: vocês intentaram contra mim, e eu não vou esquecer isso nunca. A gente não sabe muito bem do que é perdão, né? José nunca esqueceu o que fizeram com ele. Só que ele conseguiu olhar para o rosto dos seus irmãos ofensores e dizer: Deus agiu o tempo todo. E vocês fizeram coisas ruins mesmo. Mas eu não vou matar vocês. Eu não vou castigar vocês. Porque eu consigo ver que no fundo Deus estava no controle de todas as coisas. E Ele transformou aquilo que vocês fizeram de mal em bem para todos nós. E aí é o que a segunda lição que José nos ensina, é que quando Deus está no controle, quando sabemos que Deus está no controle, temos a possibilidade de viver livres da amargura. Porque se tem uma coisa que é do ser humano, é o sentimento de vingança. É a vontade de que o outro se dê mal. É torcer para que o cara que me fechou pegue o sinal fechado, no mínimo, na frente, e fique para trás. É pensar sempre naqueles que estão tirando vantagem em cima de mim, que eles se deem quadruplamente mal. O que dizer então daqueles que são os piores ofensores, assassinos, roubadores, mentirosos? É do ser humano nutrir um senso de vingança, um desejo de revanche, que na verdade nunca vai matar o outro, mas vai nos matar aos poucos. José aprendeu a viver livre desta ganância pela revanche, porque ele entendia o tempo todo que Deus estava no controle. O choro profundo que ele tem quando ele encontra os seus irmãos, e ele de uma forma muito inteligente, muito perspicaz, ele pergunta para eles como quem não soubesse: e vocês têm mais alguém da família? Temos nosso pai e temos o irmão queridinho do nosso... Olha, os irmãos não mudaram nunca. Tem o queridinho lá que ficou com ele, não veio com a gente porque o pai não deixou. E aí José sai para chorar, porque ele tem, depois de muitos anos, a notícia de saber que o seu pai ainda estava vivo. Ou seja, a vida de José continuou, mesmo quando ele vivia sob o pensamento constante de talvez o meu pai nem vivo esteja mais. Mas a vida, para nós, muitas vezes, para de uma maneira tão mortal, e nós nos esquecemos facilmente que Deus sempre está no controle. E somente quando nós reconhecemos que Deus está no controle soberano sobre todas as coisas, é que nós conseguimos viver livres da amargura, da ganância pela vingança, do desejo de morte por aqueles que nos ofenderam. José, se fosse uma árvore, nunca teria dado, e não deu, frutos amargos, se os frutos eram doces, eram dóceis, frutos de graça, de misericórdia, de recomeço, de reconstrução. José não se permitiu chegar à velhice, nutrindo frustrações, nutrindo ira em seu coração por aqueles que lhe fizeram mal ao longo da vida. José não gastava tempo falando mal dos outros. Hoje, Giane e eu fomos almoçar em um lugar, e do nosso lado tinha uma mesa grande, o pessoal falava alto. Uma hora eu comentei: querida, essas pessoas estão me cansando, porque desde a hora que nós chegamos, elas só falam de outros. E o outro é não sei o quê, e o outro fez isso, o outro fez aquilo, e fulano também se deu bem, porque o pai era isso. Então, preocupados com a vida dos outros, e sobre eles mesmos, pelo menos eu não ouvi falarem deles mesmos. E eu não fiquei ouvindo a conversa deles não, é porque estavam falando tão alto que nem eu conversava com a gente direito.
Não que eu tenha a ver com a vida deles, né? Nós tivemos uma vizinha, num prédio antigo que nós moramos há muitos anos, e um belo dia ela parou a gente no corredor e falou assim: olha, vizinha, não que eu tenha alguma coisa com a vida de vocês, mas eita carrinho de vocês para sair da garagem, hein? Aí um dia eu descobri, ela ficava com um travesseirinho assim na varanda, e ela literalmente controlava a nossa entrada e saída. Que pena chegar a um estágio da vida em que você não produz mais nada, e pior, quando muitas vezes você gasta o resto da sua vida nutrindo em seu coração o sentimento de vingança, a amargura por aqueles que fizeram ou deixaram de fazer alguma coisa que fosse bom para você. José nos ensina que quando nós temos a visão clara de que Deus está no controle de todas as coisas, nós não apenas confiamos que tudo redunda na glória de Deus e no nosso bem, vamos também ter a alegria de viver livres da amargura que nos consome. Lembro-me com clareza que pastor Miguel Kopanichin, que durante muitos anos atuou, foi o precursor do trabalho de capelania no INCA. Há muitos anos, quando eu estava no seminário, ele nos dava uma aula de capelania hospitalar. Ele disse: meus irmãos, é impressionante ver como naquele hospital, a maior causa de câncer, quando vamos conversar com as pessoas, começou com um coração amargo. A maior parte dos doentes que ali estão são homens e mulheres feridos na alma, por amargura, por ira, por rancor, por ódio, por falta de perdão. José foi farto de dias, viveu anos, foi fiel até o fim, porque ao longo de toda a sua jornada, o seu coração não remoía as más lembranças do que lhe fizeram. Ele não nutria na sua mente a lembrança constante dos erros que cometeram, ou que ele mesmo poderia ter cometido. Não foi assim que José viveu. José viveu olhando para frente. Os sonhos que José tinha, as visões que ele recebia, todas elas tinham a ver com aquilo que estava por acontecer. E ele tinha em todo o momento a certeza: Deus está no controle. Seja no buraco do poço, no fundo do poço, seja na casa de Potifar, seja na escuridão da prisão, ou seja na segunda cadeira mais importante do Egito, Deus está no controle. Viver a bênção do Senhor, em saber que Ele está no controle, é desfrutar da sua graça por nós e compartilhar esta graça com os outros. É o que José é capaz de fazer com seus irmãos, que tanto lhe ofenderam, que tanto lhe magoaram. Mentiram para os outros, mentiram para ele, mentiram para o pai. José viveu no meio da mentira, mas manteve-se limpo, puro, não se corrompeu, manteve-se íntegro até o fim. Por quê? Porque quem controlava a sua vida era Deus. E por último, além de saber que Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e para o nosso bem, e além de saber que quando Deus está no controle, nós podemos viver livres da amargura e dos ressentimentos, é saber que no final de tudo, Deus nos permitirá descansar em paz com Deus e com os homens. O final da história de José é uma história de descanso. José não terminou sua vida resolvendo conflitos. José não terminou a sua vida resolvendo questiúnculas da sua meninice, da sua juventude. José descansou, diz o texto. Versículo 24 diz assim: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José consegue encerrar os seus dias com o coração ainda cheio de esperança. Só quem tem Deus no controle da sua vida consegue viver e morrer em paz. José se reconciliou com seus irmãos. José viu o rosto de seu pai novamente.
José garantiu aos seus irmãos que nada de mal lhes aconteceria naquilo que dependesse dele. Tudo isso porque José aceitou a soberania de Deus na sua vida. Esta aceitação não tornou-o apático. Vemos José um jovem ativo, um líder presente, decisivo e decidido. José esteve presente e atuante em todos os momentos da sua vida. Marcou uma geração, influenciou pessoas à sua volta. Não era uma presença pacata, uma presença omissa, uma presença inerte diante das circunstâncias, naquela confiança extrema de Deus está no controle, como diz o pagodeiro, deixa a vida me levar. Não. José tinha uma presença ativa, proativa, e quando era reativo era para abençoar. Porque ele sabia que Deus estava no controle. E por saber que Deus estava no controle, tudo terminou em paz, com Deus e com os homens. Quando Deus está no controle, Ele nos transforma em agentes da paz. Vale lembrar e reafirmar isso muito claramente para você, que como eu e como você, José tinha muitos motivos para agir como homem, para defender a sua moral, para correr atrás dos seus prejuízos, para falar em nome da sua honra, para resgatar o que lhe foi perdido, para restituir o que lhe foi roubado. Mas José escolheu apenas confiar e depender do controle de Deus. Quem sou eu para achar que estou no lugar de Deus? Foi a resposta de José aos seus irmãos. E deve ser esta a nossa resposta e a nossa atitude diante de todas as circunstâncias. Deixar Deus tomar o controle. Porque quando Deus está no controle, nós confiamos que no final a glória será dele e o nosso bem se manifestará. Quando cremos que Deus está no controle, vivemos livre das amarguras e dos ressentimentos. E quando cremos que Deus está no controle, vivemos em paz, com Deus e com os homens. Você pode fechar os seus olhos? E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: quem está no controle da sua vida? Talvez você esteja desperdiçando energia, esmurrando o ar, correndo sem sair do lugar, porque talvez você esteja insistentemente, teimosamente, achando que você tem que estar no controle dos seus sentimentos, no controle das suas lembranças, no controle das suas necessidades. E talvez você esteja querendo você mesmo achar as respostas que só Deus tem para lhe dar, no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. José não planejou nada do que aconteceu com ele, mas ele soube reagir a cada uma das circunstâncias. Ele não foi apático, não foi omisso. José não fugiu de nenhuma das circunstâncias que lhes foram apresentadas. Em todas elas, José manteve-se firme e declarou: Deus está no controle. O desafio para você nesta noite é que, seja qual for a circunstância que você enfrenta, Deus está no controle. Talvez você hoje se sinta no fundo do poço ou lá na escuridão da prisão, da sua alma. Declare em nome de Jesus: Deus está no controle. Ou talvez você já desfrute neste momento de um bem-estar tão grande que você pode estar sentindo como José, lá na casa de Potifar. Todos confiam em você, você goza de grande confiabilidade. Ou talvez você já está ocupando a segunda cadeira mais importante do seu contexto, e acima de você só um faraó, e você se acha o cara, a pessoa. Não se esqueça, Deus ainda está no controle. Não permita que o orgulho e a arrogância
tomem conta do seu coração. Haverá o dia em que você poderá manifestar a paz e a reconciliação que só o Senhor pode operar. Será o dia de você reafirmar: Deus sempre esteve no controle. Todo o mal que intentaram contra mim, todo o mal que eu vivi, todas as circunstâncias difíceis que eu enfrentei, tenham sido elas causadas por outros ou até mesmo por aquilo que fugiu ao meu controle. Deus está sempre agindo e no final a glória dele e o seu bem hão de se manifestar. Viver Deus no controle é viver livre da amargura para poder ter paz. Paz com Deus e paz com os homens. Por isso a atitude que eu quero desafiar você nesta noite é afirmar e viver a atitude de que Deus é quem manda na sua vida. E se isso está difícil, é hora de você orar ao Senhor e declarar com a sua boca e dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa circunstância. Toma conta, assume o controle, está nas tuas mãos, e eu me manterei esperando, aguardando, confiando. E no final, nos despediremos em paz, porque Deus está no controle. Se nesta noite alguém entre nós que deseja colocar a sua vida sob o controle de Deus, soltar, desatar as rédeas que estão insistentemente nas suas mãos, sair do comando e deixar Deus agir, diga para Deus: Senhor, nessa circunstância, em relação a este relacionamento, àquela pessoa, eu clamo em nome de Jesus, Senhor, controla isto. Eu quero colocar isso sob o teu controle. E então o que aconteceu com José há de acontecer com você, eu creio nisso. Você verá a glória de Deus e o bem se manifestar. Você viverá livre da amargura, do medo, da culpa, do cansaço, e você terá paz. Se nesta noite é de paz que você precisa, eu desafio você a entregar isso tudo no controle de Deus. Se alguém entre nós que deseja entregar tudo no controle do Senhor, onde você está, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém entre nós que nesta noite ao ouvir esta mensagem, Deus abençoe, Deus abençoe. Se alguém entre, Deus abençoe. Se alguém entre nós que está colocando diante do Senhor a circunstância, a situação, talvez um relacionamento, talvez uma crise, uma circunstância, glória a Deus por vidas e por mãos que estão levantadas. Deus seja louvado. Algumas mãos eu conheço, são minhas ovelhas, outras ainda não. E eu quero me colocar à disposição de você, para caminharmos juntos, para descobrirmos o que Deus tem para revelar a você em meio às circunstâncias. Deus está no controle. E quando Deus está no controle, a glória é manifestada e experimentamos o bem. Vivemos livres das amarguras e temos paz. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nesta noite vidas colocaram sob o teu controle as circunstâncias que enfrentam, os desertos que atravessam, as cadeias nas quais se encontram, as ofensas que lhes machucaram. Tu conheces bem cada um, cada mão que se ergueu, cada coração. Em nome de Jesus eu quero clamar por Jesus e por tua glória, que neste momento o Senhor assumas o controle e a direção desses corações, dessas mentes, para que possamos agir e reagir como José. Seja qual for a circunstância, seja qual for o momento, seja qual for a dificuldade, nós declararmos que cremos e vivermos sob o teu controle, sob o teu domínio, sob a tua soberania, pois o Senhor tem o cuidado presente e a presença cuidadora para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos caminhar a vida, viver todos os dias, agindo e reagindo, afirmando e declarando
Deus está no controle de todas as coisas. Por isso nós podemos viver em esperança, nutrir em nosso coração a expectativa da reconciliação, da paz, da alegria da vida e de um dia estarmos na glória contigo no céu. Porque quando tu estás no controle, tu nos levas, tu nos conduzes, tu nos supres. Então vivemos plenamente, vivemos de maneira transbordante, e nós louvamos o teu nome por isso, Pai. Que o Senhor abençoe esses corações e essas mãos que se ergueram nesta noite. Assume o controle, Pai. Domina essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos declarar esta oração. Seja qual for a circunstância, o meu e o seu trabalho é confiar, é descansar, porque quem faz, quem opera é Deus, o trabalho é dele e ele está no controle. Glórias sejam dadas ao Senhor.